Bom dia, queridos alunos do quinto ano A e B. Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula de História com o título Escrita, Registro e Expressão do Conhecimento Humano. Nós estamos na segunda unidade da apostila volume 2, que é a unidade, o capítulo 4, certo? Então, vamos dar início a esse conteúdo. Espero que vocês estejam atentos, assistam às aulas bem atenciosos e procurem compreender. O sumário traz o ponto 1, o surgimento da escrita e os primeiros registros. Então, vamos compreender como aconteceu o surgimento dessa escrita e quais foram os primeiros registros. Neste capítulo, você vai estudar escritas antigas, onde surgiram e em que situações eram usadas. Também vai estudar os povos do passado que utilizavam esses registros escritos e as tecnologias criadas para produzir tais registros. Então, como eram feitos esses estudos dessas escritas antigas? Onde foi que surgiram e em quais situações essas escritas eram usadas? Vamos conhecer também os povos do passado que utilizavam esses registros e quais eram essas tecnologias criadas para produzir os registros. No cotidiano, podemos observar a escrita registrada de diferentes maneiras. Ela apresenta-se escritas registradas, melhor dizendo, em propagandas, embalagens de produtos, noticiários, livros, jornais, revistas e etc. Enfim, a lista é longa dos locais onde essas escritas são colocadas, onde são feitos registros dessas escritas, né? São inúmeros locais onde é feito esses registros dessas escritas e também de diferentes maneiras, não é verdade? Tá dando para vocês compreenderem, acredito eu. Vocês podem ter outros exemplos e outros locais onde são registradas essas escritas. O surgimento da escrita e os primeiros registros. Então, vamos compreender na nossa leitura, nessa aula de hoje, como aconteceu o surgimento da escrita e como foram feitos os primeiros registros, quais foram os primeiros registros. Estudamos que existem várias línguas faladas em todo o mundo, que vão se transformando com o tempo. Também existem inúmeros sistemas de escrita, que assim como as línguas, passam por mudanças. Então, a gente sabe, né, é claro isso para a gente, que existem várias línguas em todo o mundo, não é verdade? E que, com o passar do tempo, vai acontecendo as transformações. Além das várias línguas que existem em todo o mundo, existem também inúmeros sistemas de escrita, que também esses sistemas de escrita passam por mudanças. As línguas surgiram de maneira natural, por meio da interação humana. Por outro lado, os diferentes tipos de escrita precisaram ser pensados, desenvolvidos e organizados para que fosse possível entendê-los. Ou seja, se fez necessário que houvesse um desenvolvimento, né, para que as pessoas pudessem entender essas escritas, esses tipos de escrita, ou seja, os diferentes tipos de escrita. As línguas, elas surgiram de maneira natural, né, por meio da interação humana. E aí, por outro lado, vieram os diferentes tipos de escrita que precisaram ser pensados, né? E também para se fazer um desenvolvimento de uma organização, melhor dizendo, onde as pessoas pudessem entender essa escrita, né? E esse desenvolvimento dessas línguas. O mais antigo sistema de escrita de que se tem conhecimento se originou na Mesopotâmia, com os povos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, há pouco mais de 5.000 anos. Vamos compreender essa outra parte.
Então, o mais antigo sistema, como nós estamos falando de surgimento da escrita e primeiros registros, então, lógico que a gente vai começar a falar pelos mais antigos. Então, o mais antigo sistema de escrita, que se temos conhecimento, ele teve origem na Mesopotâmia. Onde é a Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma região entre rios, região antiga, com os povos sumérios. Isso por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, é um registro bastante antigo, dá para a gente compreender, né? À medida que as cidades se desenvolviam, o comércio passou a ter um maior número de produtos, vendedores e compradores. Por esse motivo, as mensagens escritas se tornaram essenciais, pois facilitavam a organização das informações, incluindo as das práticas comerciais. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Então, vamos compreender essa outra parte. Com o passar do tempo, as cidades foram se desenvolvendo e, à medida que as cidades foram se desenvolvendo, também, logicamente, o comércio passou a ter um maior número de produtos, e isso para atender à demanda da população. E aí, tanto os vendedores como os compradores também foi aumentando a quantidade, né? Os vendedores para abastecer ao comércio e também os vendedores do comércio para atender à necessidade da população, né? E os compradores também foi aumentando. Então, por esse motivo, sentiu-se a necessidade de haver as mensagens escritas, ou seja, elas passaram a ser essenciais no dia a dia das pessoas. Isso por quê? Para facilitar a organização das informações, ou seja, a organização da rotina dos vendedores, dos compradores e também de toda a população, incluindo assim as práticas comerciais, ou seja, o desenvolvimento, o funcionamento do comércio. Então, com essa escrita, foi facilitando e organizando-se de forma melhor a prática comercial, tanto para os comerciantes como para os compradores. Assim, por exemplo, os governantes começaram a registrar por escrito as leis e os impostos a serem pagos pela população. Aí já vem a questão do registro das leis, que também se faz necessário a escrita, não é isso? A questão das leis, onde aí os comerciantes passaram a pagar seus impostos, né? Os impostos passaram a ser cobrados pela população de acordo com as leis que estavam escritas. E sendo escrita, tinha uma melhor compreensão por todos. Antigos registros de escrita em fragmentos de argila foram encontrados em escavações na Mesopotâmia. Esses materiais continham informações como quantidade de mercadorias e também uma assinatura identificando o comerciante. Ou seja, os antigos registros de escritas, eles eram feitos em argila. E aí, com o tempo, eles foram encontrados a partir das escavações feitas nessa região da Mesopotâmia, que é uma região localizada entre rios, região antiga, né? E aí, esses registros foram encontrados depois de começar a ser feitas essas escavações. São registros de escritas em fragmentos de argila. Esses materiais eram contidos neles informações como quantidade de mercadorias e também assinaturas identificando o comerciante, antes de passar a ser escrito no papel, não é? Entre as informações importantes que eram registradas, havia a quantidade de alimentos e de impostos, as leis, as histórias a respeito de reis e de deuses. Então, foram registradas essas escritas, né, nesses fragmentos de argila, e com o passar do tempo foram encontradas esses registros com informações importantes que eles sentiam a necessidade e registravam na argila,
onde precisava de uma organização no comércio. E aí eles deixaram registrado em fragmentos de argilas. Quantidade de alimentos, a questão dos impostos que os comerciantes pagavam, que a população precisava ter conhecimento, as leis que estavam ali para serem cumpridas, as histórias a respeito de reis e de deuses daquela época, né? Então, tudo isso ficaram registrados em argila. Então, a escrita na Mesopotâmia ficou conhecida como uma escrita cuneiforme, pois um objeto chamado cunha era usado para gravar os símbolos em tabletes de argila fresca. Essa argila fresca nós podemos dizer que é o barro, aquela argila que nós utilizamos para montar arranjos, né, para fazer objetos que a gente chama objetos de cerâmica. Então é com a utilização da argila. A argila fresca significa que a argila ainda molhada, mole, úmida, né, bem que você pode moldar. Então a escrita na Mesopotâmia, nessa região da Mesopotâmia, ela ficou conhecida como cuneiforme, pois era um objeto chamado de cunha, que era usado para gravar os símbolos. Eles utilizavam os símbolos nos tabletes de argila. Esses símbolos serviam como objetos de comunicação entre as pessoas, né? Então, as pessoas da época, elas compreendiam muito bem essa escrita. Esses símbolos, elas faziam a leitura através desses símbolos. Uma leitura um pouco extensa, mas que você faz a sua leitura, certo? Na sua apostila, todo esse conteúdo tem na apostila, você faz a sua leitura pausadamente, com calma, tranquilidade, e qualquer dúvida você pede ajuda a uma pessoa adulta para compreender algumas palavras, mas que não está difícil de compreender. É um pouco extensa, tem que se aprofundar um pouco mais do conteúdo, mas dá para compreender. Antes de passar para vocês a questão das atividades, eu vou fazer uma pequena leitura, aprofundando mais as informações a respeito dessa escrita na argila, que ela recebeu na Mesopotâmia o nome de cuneiforme, não é isso? Então, que tinha o objeto chamado cunha, e eu vou falar a respeito disso. A cunha era um instrumento usado para gravar os símbolos nos tabletes de argila fresca, como eu expliquei como é essa argila fresca. Vocês vão encontrar essa leitura que eu estou fazendo para vocês na página 22, e acima dessa leitura, vocês vão ver a imagem do instrumento chamado cunha. Algumas escritas eram gravadas em cilindros, e então esses objetos eram rolados sobre uma placa de argila para que a informação fosse registrada nessa peça. Também vocês vão ver essa placa de argila na imagem na mesma página, na página 22. E na página 23, vou fazer uma pequena leitura sobre esse tablete. Nesse tablete de argila foram registradas informações a respeito de alimentos, como a quantidade de óleo vegetal, de farinha e de pães. Vocês vão ver as imagens desses pontos que eu li, como também pode registrar essa imagem, visualizar, melhor dizendo, no QR Code, que tem a indicação nas páginas 22 e 23. Tá certo? Para uma melhor compreensão, vocês façam uma releitura. Então, chegamos ao final de mais uma aula de História. Vou passar para vocês as atividades da apostila nas páginas 20 e 23 e no caderno de atividade as páginas 75 e 76. Então, tenham todos bons estudos, boas atividades, certo? Um beijo e um abraço para cada um de vocês. Boas aulas, boas atividades e até a próxima.